Terça-feira é dia de história. História, a tia Kira vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso conteúdo para chegar então na atividade na página 261. Vamos lá então na página 258, onde fala os trabalhadores e seus direitos. Olha só, hoje em dia já está garantido, muitos direitos aos trabalhadores, Tem também a segurança no trabalho, o ir e o vir. Então, tudo isso foram direitos garantidos ao longo do tempo. Não foi sempre assim, isso mesmo. Muito antigamente teve muitas lutas, muito sofrimento para conseguir esses direitos. Observe então esta imagem aqui, ó. Olha só. Isso aqui são trabalhadores em protestos, para garantir então melhor qualidade e salários, ao seu trabalho, tá? Muitos dos direitos dos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados, por causa da mobilização, como se retrata a fotografia. Então eles se juntaram, e reivindicaram melhores condições de vida e de salário, para os trabalhadores, Na próxima página, nós temos então a carteira de trabalho. Olha só, aqui nós temos o modelinho, da carteira de trabalho. A carteira de trabalho, então, ela mostra o quê? O seu número de registro, Geralmente não, aliás, todas têm, a imagem ali no início, da carteira, a digital aqui do dedo e também os dados do contrato de trabalho, ou seja, o empregador, a empresa que você trabalha, aí coloca lá o CPF, ali da pessoa, o endereço também, completo, como município, estado, o cargo que essa pessoa vai exercer, a data da admissão. O que é isso? É a data em que a pessoa começa a trabalhar naquela empresa. E a assinatura, de quem está, contratando, e não esquecendo também do valor, do seu salário, tá? Então, tudo isso, essas informações a gente encontra na carteira de trabalho, tá? De acordo com a lei, que surgiu, então, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente, então deve ser obrigado, a registrar na carteira de trabalho. É um documento que a gente está mostrando aqui para vocês. Então é obrigado a ter esse registro, tanto para a segurança do empregador, que é a empresa, como, do empregado, que é quem está sendo contratado, tá? Este documento, ele foi criado em 1943, sabe por quem? Por Getúlio Vargas. Olha só que interessante, tá vendo? Estudar história é vida, tá? Na página 260, nós temos então falando sobre a CLT. Carteira de Trabalho foi instituída por meio de um conjunto de leis trabalhistas. A Consolidação das Leis de Trabalho, CLT. CLT, então, é uma abreviatura de Consolidação das Leis de Trabalho, tá? E olha só, alguns desses direitos, estão aqui, ó. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias anuais remuneradas, remuneradas quer dizer que pago as férias, tá? Salário mínimo, tem que ter, não pode ser menos que o salário mínimo, tem um valor, teto ali. Pagamento de horas extras, se você trabalha mais, do que o seu horário estabelecido, então precisa ser pago. Descanso semanal remunerado, licença maternidade, então as mulheres quando ganham neném, ganham um bebê, elas têm então essa licença maternidade para ficar um tempo em casa, cuidando dos filhos, tá? Então tudo isso são informações que nós temos então referente aos trabalhadores e os seus direitos e vários outros direitos, que durante o passar do tempo foram sendo adquiridos, tá? Na atividade, na página 261, número 1. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então aqui nós temos um pouquinho, da consolidação das leis do trabalho, que diz assim, no artigo 13, a carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego.
E aí vocês vão depois terminar de ler, tá? E responder então a letra A e B. Olha só. Letra A. Qual é o assunto tratado no texto acima? Fala sobre o quê? Sobre algumas leis trabalhistas, né? De que maneira você chegou a essa conclusão? Agora é resposta pessoal. Então, quero que você volte, leia o texto novamente para conseguir responder, tá bom? Na letra B, de acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? Deve ser pago a quem? A todo trabalhador, né? Inclusive os trabalhadores rurais também, tá? Independente do sexo, se é masculino ou feminino, tá? Homem ou mulher, tudo bem? Então todos têm o direito, né, de receber, né, o seu pagamento. Aqui na número 2, ela diz assim, ó, forme um grupo com 3 colegas. Então, isso aqui a gente pode, né, conversar, né, a respeito dessa questão na nossa aula no Zoom, tá? E aí nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre, então, essas atividades, tá bom? Não precisa escrever no caderno, tá? Não precisa, somente a número 1, tá? A número 2 não precisa, tá bom? Mas as dúvidas eu vou tirar com vocês da nossa aula daqui a pouquinho, tá bom? Então, até agora.